alunos do 8º ano. Hoje começamos mais um PET, que é o PET 4 de língua portuguesa da semana 1. O nosso conteúdo dessa semana é linguagens não verbais como formas de retextualizar o dito verbalmente. Na atividade 1, nós temos aí um texto, mocinho ou vilão. Nesse texto, aí a gente vai ter que ler esse texto 1, 2, 3 ou mais vezes. Temos que ler o texto até entendermos de que assunto, o que esse texto quer nos transmitir. Vem a primeira questão. Qual é o assunto tratado no texto? Qual que é a forma? O que é mais importante? O que está dizendo de mais importante nesse texto para a gente? Qual é o assunto que está tratando desse texto? 2. Transcreva as informações principais desse texto. Quais são as informações principais? São as palavrinhas, as frases que trazem aquele efeito que nos faz perceber qual é o assunto tratado no texto. Na próxima questão, leia o texto a seguir e responda. O texto é Brasil do Samba Que. O que será que esse texto está nos falando, né? O que esse texto está nos dizendo? Relembrando, toda vez que nós temos um texto, temos que ler com bastante atenção para entendermos o que o autor está querendo nos dizer, nos passar, qual a mensagem que esse autor está nos passando, assim que ele escreveu esse texto, o que ele quis nos dizer. A primeira pergunta, observe os trechos abaixo e classifique-os em informações principais ou informações secundárias. A. Um sambaqui, que leva esse nome de origem tupi, que significa amontoado de conchas. Essa frase, ela está como informação principal ou é uma informação secundária? Não está em dúvida? Volte lá no texto, releia e veja se essa informação é primária ou ela é secundária. Ela é de muita importância ou ela não faz tanta diferença no texto? B. Hoje, os sambaquis são considerados sítios arqueológicos. Essa classificação dessa frase é uma classificação primária ou secundária? Ela é muito importante dentro do texto ou sem ela não faria tanta diferença o texto assim para a gente? C. Lugares que guardam muito da história do homem e da natureza. A mesma coisa. Essa frase é primária ou é secundária? Ela é muito importante ou ela está ali só para compor o nosso texto? 2. Retire do texto as palavras-chave e escreva-as abaixo. O que é palavra-chave? Aquelas palavras de suma, mas assim, muito, muito importante dentro do texto. Que se a gente tirar essa palavra do texto, ele vai ficar sem sentido para a gente. Então, é aquela palavra que já nos indicam aquilo que o texto está nos transmitindo. A próxima questão. Leia os textos abaixo e responda as questões. Nós temos 2 textos. Alimentação saudável é uma das formas de se proteger contra o câncer. O texto 2. Rótulos e embalagens. O que você anda comendo? A primeira questão. Sobre qual assunto esses textos tratam? Eles estão tratando de quê? Do mesmo assunto? Ou não? São assuntos diferentes, bem diferentes? Ou são assuntos bem semelhantes? É o mesmo assunto? 2. Qual é o gênero de cada um desses textos? O primeiro é o quê? Qual o gênero textual que é o primeiro texto? É um panfleto? É um cartaz? É um folheto? É um texto publicitário? É um texto científico? Qual o gênero textual desse primeiro texto? Do segundo, esse texto é o quê? Ele é um texto que foi colocado numa revista, numa bula de remédio. Onde que esse texto foi divulgado? Para quem esse tipo de texto está relacionado? Para quem? 4.
3. A quem interessam os dados apresentados nos dois textos? Para quem? Por exemplo, o texto 1, alimentação saudável. É interessado para quem? Para qual tipo de público? O segundo texto, rótulos de embalagem, o que você anda comendo, também está direcionado para que público? 4. Os dados disponibilizados são claros? São claros ou não? Ficou alguma dúvida? Por quê que eles foram claros? Por que não está bem esclarecido para a gente após a leitura? Esse objetivo dos textos a gente tem que analisar, ler uma, ler duas, se preciso for, ler até mais vezes, para entender o conteúdo do texto, para a gente fazer a comparação de ambos, certo? Alguma dúvida, estou no chat no horário de aula ou pelo WhatsApp. Tudo bem? Até a próxima semana.